Torcedor do SPFC trazendo aqui em detalhes sobre a contratação do último técnico argentino e também já projetando o próximo jogo diante do Atlético Goianiense, né? Também os próximos jogos mais difíceis, isso e muito mais. Pessoal, já quero deixar aqui o link concreto aqui dos canais oficiais na descrição do vídeo. Vamos lá, pessoal, reagir o vídeo aqui. Não se esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Conta pra gente, Priscila, quem é o novo técnico do São Paulo? Já tá assinado, ainda não tá? Até quando vai o acordo? Traz tudo que você tem de informations. Bom dia, Priscila Senhorães. Fala, Tainá, bom dia pra você, pra todo mundo da mesa, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, todo mundo caindo da cama, né? O São Paulo não tá deixando a gente dormir nos últimos dias. E hoje a gente teve a notícia de um acordo encaminhado com um antigo nome, um nome conhecido já pela torcida do São Paulo, o Luiz Zubeldia, Tainá. Ele que foi sondado quando o Dorival Júnior foi para a seleção, foi uma das opções naquele momento no processo seletivo, mas como acabou sendo um pouco demorado, o São Paulo estava um pouco com pressa, o tricolor acabando optando pelo Carpini, que estava um pouco mais fácil de fechar para assumir o São Paulo. E aí agora, logo que o Carpini é demitido, ontem no caso, né, o São Paulo entra em contato com o Zubeldia, dessa vez não teve entrevista, um super processo seletivo com ele, né? Só teve uma retomada de contato, né? Você quer, você não quer. Ele demonstrou interesse, aí o São Paulo tinha ele como primeira opção, até pela facilidade também financeira, né? Tinham outros nomes aí na parada, mas que era um pouco mais difícil de fechar. Então, neste momento, eles têm um acordo bem encaminhado, já conversaram, falta apenas assinar. Ele deve chegar neste final de semana para terminar esses trâmites contratuais e burocráticos e já deve estar à frente do comando São Paulino no jogo da Libertadores contra o Barcelona na semana que vem. Nesse final de semana ainda não comanda, né? Vai ser o Milton Cruz que vai estar à frente do São Paulo, mas na semana que vem, até por isso a pressa do São Paulo, vai ser o Luiz Zubeldia comandando o time do tricolor. Ô, Pri, depois da saída do Carpini, meio que ficou determinado a ideia de que seria um técnico... Bom, depois da saída não, porque a verdade é que antes da saída já se sabia que o São Paulo estava atrás de alguns nomes. Mas enfim, quando se definiu que o Carpini não ia continuar, antes de avisá-lo, se pensou em alguns nomes e todos os nomes eram gringos. O São Paulo entendeu que precisava trazer um treinador estrangeiro para fazer esse novo trabalho? Sim, Tainá. É até engraçado a gente falar, porque os focos iniciais eram estrangeiro e com bagagem. Mas no fim o Zubeldia não tem essa super bagagem vencedora. Mas ele tem um tempo já de carreira, passou por clubes aqui do futebol sul-americano, então entende bastante ali de como lidar, principalmente no ano de Copa Libertadores, que o São Paulo tem muita expectativa de ir bem, né? Tem alguns nomes que o São Paulo chegou a sondar e a conversar internamente, Pedro Martins, teve também o Carlos Carvalhal, enfim, Pesolano, uma opção também lá no começo do ano, em janeiro, e o próprio Domi, né, que treinou o Flamengo. A gente informou no São Paulo que teve no São Paulo não, na TNT, que o São Paulo fez uma reunião com ele ali, virtual, e vários outros técnicos, enfim, mas o Zubeldia foi o cara escolhido muito por conta dessa facilidade e também, como eu falei, por uma questão financeira, né? Tem muito torcedor que ficou sonhando com o Mourinho, enfim, não é que o São Paulo não quer o Mourinho, seria muito top se o Mourinho comandando o São Paulo, mas é uma realidade financeira que não condiz nesse momento, né? Então não foi algo que avançou. É um nome que foi falado? Claro, né? No momento, quando você tá ali, você fala do Messi, Cristiano Ronaldo, enfim, mas não é o nome que dá para você transformar em algo real e concreto. Então o Zubeldia, por vários fatores, foi esse cara que deu certo e que o São Paulo encaminhou esse contrato. Sonhar é possível, mas às vezes tem que cair pra realidade. Saiu a notícia, 8 milhões de reais custa mensalmente a comissão técnica do José Mourinho. Então é completamente fora de realidade brasileira. O que é essa cara, velho? 8 milhões? É dinheiro, né? Pra comissão técnica inteira, né? Pra comissão técnica inteira. Mas ainda assim... Isso porque ele não tá no auge agora, né? Imagina 20 anos atrás. Né? A moeda, né, cara? Também, a moeda faz muita diferença, hoje, cara. É que pra ele não favorece. Sei lá, pra ele é 1,5 milhão. 1,5 milhão. Coisa que imagino que pro Zubeldia conte a favor. Inclusive, né, na questão financeira e tal, pra você fazer esse acerto. Wallace, a Pri tava falando sobre ser estrangeiro e ter bagagem. Assim, me parece que o Zubeldia tá mais no pacote estrangeiro mesmo, né? Porque bagagem... O Zubeldia é um pouquinho mais velho que o Carpini, ele tem 43 anos de idade, o Carpini tinha 39. Ele tem mais tempo enquanto treinador, ele treina desde 2008. Ele foi um treinador que teve uma excelente categoria de base lá na Argentina, mas teve problemas físicos e teve que abandonar o esporte aos 23 anos de idade. O Zubeldia, ele é um técnico que, se a gente olhar a trajetória dele, não tem grandes camisas. Ele treinou a LDU, que talvez
com certeza é a maior camisa que ele treinou. Acho que talvez até o Racing a gente possa colocar o Racing um pouco maior, mas o trabalho dele no Racing ainda era um trabalho de muito início. Não dá pra gente tanto analisar assim. O trabalho da LDU, de fato, é um trabalho mais sólido. Ele vai ganhar o primeiro grande título dele no ano passado, eliminando o São Paulo. Ele já tinha eliminado o São Paulo anteriormente com o Lanús. Fato é, gente, que eu acho que se o São Paulo queria um nome matador pra acalmar a torcida, pra acalmar o elenco, pra acalmar... A gente sabe... A Pri muito mais do que a gente, os bastidores do São Paulo. Sim. É um clube muito quente dentro dos bastidores. Então, eu acho que o Zubeldia é um cara que vai dar essa acalmada pela nacionalidade, não pela trajetória. Porque a gente sabe que no Brasil, a nacionalidade, o hablar, ele, no final das contas, dá um pouquinho mais de calma. Mas pela trajetória, eu acho que ele tá uns 2 ou 3 passos à frente do Carpini. Não é um cara que tá uma avenida de distância. Ele tá uns passos à frente do Carpini. Ô, Pri, eu sei que você tem, até nas redes sociais, assim, né? Você tem um contato muito grande com o torcedor são paulino, até por fazer essa apuração, né? Muito do São Paulo e trazer pra gente muita informação. Como é que o torcedor lidou com essa possibilidade? Acho que o acordo fechado, assim, imagino que você ainda nem tenha tanta mensagem do torcedor, porque ele é muito recente, né? Foi agora de manhã. Aquela estratégia, né, Tainá, de soltar o nome nas mídias sociais para ver para perceber qual é a aprovação ou não. Teve a aprovação? Do São Paulo. Isso. Teve ou não teve, Pri? Olha, eu até vim olhar aqui no meu Instagram, mais ou menos. No geral, o pessoal tá feliz, falando apoiado, agora sim e tal. Mas, Tainá, conversando bastante com alguns torcedores, porque a galera fala, mas não conhece tão bem, né? Mas pesquisou ali o nome e por isso está aprovando. Mas tem um detalhe que deixa o torcedor um pouco aliviado, que é o seguinte. Quando o Carpini ainda estava treinando o São Paulo, começaram a surgir alguns nomes, o próprio Domi, que a gente deu exclusivo, que o São Paulo teve uma reunião com ele, que chegou a preocupar o torcedor, tanto pelo nome, mas também pela falta de critério da diretoria do São Paulo. Então, quando você pega um cara que você já se interessou lá em janeiro, num processo seletivo gigantesco, você mostra um critério, você mostra que alguma coisa você está raciocinando com sentido no processo, né? Porque o São Paulo tentou 5 caras, eu nem sei o número concreto lá em janeiro, viu? Mas vamos supor, 5 caras. Aí o Carpini cai e o São Paulo não retoma nenhum dos 5 caras. Então o torcedor ficou, é só você voltar lá no começo, você não gostava daqueles nomes? Então por que você tá indo agora pra um monte de gente nada a ver que você nem cogitava antes? Então quando o São Paulo faz esse movimento de voltar no que já tinha gostado antes, o torcedor vê um critério da diretoria para buscar um treinador. E é muito isso que eu conversei com vários torcedores ali nas redes sociais, né? A diretoria teve uma decisão pautada no que já tinha pensado. E não, meu Deus, caiu o Carpini, vamos ver qualquer nome, todo mundo aí que tá livre e tal. Não, a diretoria voltou, mostrando um planejamento, né? Que é o que o torcedor quer. O torcedor quer um planejamento, que foi o que faltou na demissão do Carpini. Então, esse pequeno detalhe conta muito do torcedor aprovar esse movimento do São Paulo, sabe, Tainá? E por que o São Paulo, o que interessou do Zubeldia ao São Paulo, Pri? Porque o Wallace lembrou aqui até de 2 eliminações. Eu não sei, às vezes eu tenho a sensação também que isso dá uma chamada de atenção, assim, quando você enfrenta um adversário com um técnico gringo e o cara te apresenta um futebol que até não tava te chamando tanto a atenção, porque você não tava observando, mas aí quando te elimina, eu volto o foco um pouquinho pra cá. Isso é muita realidade do futebol brasileiro, né? Muito. Com jogador, inclusive, né? Com jogador, né? O Montilho já era o Montilho, quando eliminou o Flamengo metendo um gol de cobertura, vários clubes brasileiros queriam o Montilho. Você quer um exemplo um pouco mais até exagerado? Quando o Abel Ferreira eliminou o Jorge Jesus, o Paok eliminou o Benfica naquela Champions League, pouca gente no Brasil falava-se sobre o Abel Ferreira. Claro, ninguém e o Abel Ferreira entrou na pauta dos times brasileiros e logo depois, meses depois, veio parar no Palmeiras. É isso. Você acha que foi ali, Pri, que começou um olhar diferente ao Zubeldia nas eliminações do São Paulo e tal? O que atraiu, assim, o São Paulo a esse nome, você sabe? No começo do ano ali, Tainá, novamente relembrando que é um nome que interessa há tempo, o São Paulo realmente fez um estudo grande para buscar os nomes que teria interesse, que marcaria a entrevista e tal. E assim como foi o Carpini, o São Paulo se interessava por treinadores que têm um estilo de jogo que o São Paulo, que agrada o São Paulo e o torcedor e que teve algum tipo de resultado
com esse estilo de jogo, né? Não só jogando, enfim, conseguindo bons jogos, vitórias e tal. O Zubeldia é um cara que conseguiu um título, e um título que não era fácil, com o seu estilo de jogo bem claro e tudo mais, assim como o Carpini fez no Água Santa. Então, o fato de você ter um jeito de jogar que agrada o São Paulo e mostrar como isso vai bem, de fato, né, na prática, que é o que o torcedor quer, conquistar títulos ou pelo menos fazer boas campanhas, é o que faz o São Paulo se interessar. Fez o São Paulo lá em janeiro se interessar e novamente ir atrás dele, porque nada mudou na vida dele desde então, né? Foi muito rápido, foi o quê? 100 dias que o Carpini ficou no São Paulo. Então, como ele não estava desempregado, isso também é um ponto importante, né? Como ele ainda estava desempregado, e ainda era um interesse em relação ao estilo de jogo e tudo mais que o São Paulo tem, o São Paulo voltou atrás disso, e é importante a gente relembrar também, como eu já falei, do fato financeiro. Isso fez uma diferença importante na hora do São Paulo escolher o treinador. Ô Jorge, você vê essa linha de planejamento de alguma forma, assim, que o torcedor tá meio enxergando por ter procurado lá atrás e voltar a procurar o mesmo cara agora? Mas tem um ponto nisso aí, tá? Porque ficou pelo menos no Muricy Ramalho, na época, ficou uma sequela dessa procura, dessa investida mal sucedida do Zubeldia no início do ano. O Muricy deu uma entrevista à CNN, e aí ele foi perguntado, CNN Brasil, sim, óbvio, e aí ele foi perguntado sobre o Zubeldia, e tem muita gente resgatando essa entrevista agora de manhã nas redes sociais aí. E o Muricy falou, não, a gente ligou pro cara, aí o cara desmarcou, aí ficou 2, 3 dias pra conversar, fez muita pose, e a gente tava com pressa. Mandou um minhacha? Fez muita pose, o Muricy usa essa frase. Fez muita pose, e a gente tava com pressa, porque o Dorival saiu de maneira inesperada, faltavam 10, 12 dias pra começar o Campeonato Paulista, e o Zubeldia tava tinha acabado de sair da LDU e tal. Então, eu gostaria muito agora de entender como fica o Muricy Ramalho. Ouvi de novo o Muricy. Sim. Se a situação está superada, se isso provocou algum desconforto nele, a nova investida no São Paulo, porque ele, as palavras foram dele, na entrevista à CNN, se mostrou bem chateado com a postura do Zubeldia lá atrás. Pode ser que alguma coisa tenha mudado. Né? Pois é. A situação mudou, claramente, A gente pode convidar... Desculpa, a gente pode convidar a letra de placa para ele reformular. Porque assim, acabaram de mandar embora o cara que ele contratou, o técnico dele, né? E estão trazendo o cara que fez pose e deixou ele puto em janeiro. Então, é uma questão delicada. Mas assim, eu entendo o Muricy ter essa opinião, enfim. Mas eu acho que o torcedor às vezes deve estar pensando assim, cara, eu prefiro um cheio de pose que venha e dê resultado do que um que aceite com rapidez, enfim, e não consiga fazer um bom trabalho. A palavra que a Pri usou, pra mim, ela é matadora do momento de São Paulo. Alívio. O torcedor está aliviado. Por falta de trabalho, por trabalho de Carpini que ninguém aguentava mais no São Paulo. Que também a diretoria do São Paulo aqui, preciso fazer a crítica aqui. Faremos. Tava no cargo, o Carpini estava no cargo já demitido há algum tempo, isso precisa ser falado, teve quase 40 dias para tomar essa decisão, teve data FIFA, teve eliminação no Paulista, aliás, teve quase eliminação pro Ituano, né? No Paulista, teve Libertadores, teve um monte de coisa para demitir, demorou para demitir. Mas tá aliviado, acho que a palavra é alívio, porque é isso. Tem um técnico novo, novas ideias, um técnico que a gente não aguentava mais, com todo respeito, podia ser Rafa Benítez, que foi um nome que acabou saindo nas redes sociais, a torcida do São Paulo rejeitou muito rapidamente esse nome. Então, assim, cara, eu acho que é alívio. O torcedor do São Paulo, nesse momento, tá bem aliviado. Assim, Pri, eu sei que muito torcedor falou no nome do Zubeldia e tal, eu só não sei se muito torcedor conhece o Zubeldia de fato. Quem é esse treinador que chega para assumir o tricolor nos próximos dias? Imaginamos, como você disse, já estando à frente do time na Libertadores. Só respondendo rapidinho isso que o Wallace falou, né, de alívio, um detalhe que a gente observa, né, apesar de ser um técnico que muita gente não conhece e tudo mais, quando a gente assiste alguns jogos, a gente vê que é um técnico pelo menos organizado, e por isso esse alívio, porque o São Paulo era um time completamente desorganizado em tudo que fazia nos últimos tempos quando entrava em campo. Então, acho que esse alívio do torcedor também é por conta disso. Falando um pouquinho do Zubeldia, né, quem é o Zubeldia, como é que jogam os times do Zubeldia? Eu dei uma estudada nos últimos dias, Tainá, desde que começaram a surgir esses boatos da demissão do Carpini. Ele é um cara que gosta de jogar ali com uma linha de 4 defensiva, né? O São Paulo, inclusive, chegou a jogar com 3 zagueiros com o Carpini, e durante o jogo virava para uma linha de 4, enfim.
E aí ele gosta de ter os seus volantes ali bem perto para fazer essa saída de bola, o que pode potencializar bastante o Alisson e também o Pablo Maia, lembrando que essa dupla, quando o Dorival Júnior estava no comando, foi muito bem. Eles eram destaques do São Paulo. O Alisson deu uma baita volta por cima, com o Dorival sendo mais ativo ali na dupla de volantes. E aí ele gosta bastante, indo um pouco para frente, Tainá, ele é um cara que gosta de jogar para frente pelos lados, né? E ele gosta de chamar a marcação, assistindo vários jogos e várias jogadas repetidas, ele gosta de chamar a marcação para um lado, pelos seus pontas, e inverter o jogo rapidamente. Até por isso ele usa bastante o pivô para inverter esse jogo. E aí, quando ele inverte, quase sempre ele está em vantagem, né? Porque como o ponta e o lateral sempre estão bem perto, ele chega quase sempre com uma vantagem ou 1 contra 1 ou de 2 contra 1. E aí, então, a bola chega para tentar alguém fazer esse gol. Até o próprio Rames pode ser importante nessa entrada da área, ele que tem muita experiência, enfim. É uma curiosidade que a gente tem, se ele vai ter esse espaço nesse time, né? É o que a gente imagina que ele pode fazer. Então, ele é esse cara que joga muito com as pontas e a dupla de volante é bem importante, trazendo a bola de trás, mas também ajudando a construir as jogadas. Então, fica essa pequena preocupação, talvez, né? Porque o São Paulo não tem muitas opções de ponta e tem muita lesão. Então, isso vai ser uma coisa para o São Paulo prestar atenção, né? A condição física desses caras. A gente tem Ferreirinha, a gente tem o Rato, William Gomes, enfim, jogadores que fazem essa função. E aí vai ter que ter essa atenção para manter as pontas bem, para ele conseguir encaixar esse estilo de jogo com frequência, né? E não ter que ficar mudando toda hora, como o próprio Carpini sofreu bastante, tendo que alterar o que ele imaginava e tudo mais ao longo das partidas por conta das lesões. Mas é mais ou menos assim que a gente observa os últimos jogos dele, Tainá. Essa é uma questão, assim, com qualquer treinador que o São Paulo vai ter que resolver, né? Que é a questão das lesões, deixar o departamento médico mais vazio, para aí sim o treinador ter opções e aí conseguir botar a ideia de jogo dele em prática. Às vezes o cara até tem boas ideias, mas se ele não tiver a possibilidade de contar com boa parte dos atletas, enfim, ou e com os principais atletas. E algumas lesões, né, Pri, recorrentes, né? Lesões de machucar, lesões que em tese já tinham sido saradas, né? Então, assim, e aí... Exato. Tem um tempinho, já tinha trocado do departamento médico, então, assim, é uma coisa que tem atrapalhado demais a sequência do São Paulo. Isso é algo que a gente precisa descobrir de fato, né? Alguém precisa desvendar esse mistério, porque é muita lesão e, como o Vitor Sérgio disse, repete muito. O Lucas lesiona, volta, lesiona. O Rato lesiona, perde um monte de tempo, volta, lesiona. Então, o São Paulo precisa muito dar essa atenção, mais do que dá para a comissão técnica, né? Rever ali os seus métodos, enfim, não sei dizer se os profissionais, acho que seria até desrespeitoso falar isso. Não, seríamos tem que rever. Seríamos irresponsáveis se a gente quisesse abordar alguma coisa aqui. Primeiro, que não temos conhecimento para isso. E segundo, que não conhecemos... Não temos acesso ao CT. Não temos acesso, então só estamos dizendo que é um fato, tem acontecido e isso atrapalha demais, né? E isso impede uma sequência. Agora, o motivo, a gente não seria responsável de querer cagar a regra aqui, porque não temos formação para isso. Mas a gente exercita a lógica todos os dias, né? A gente tenta desenvolver sempre um pensamento lógico. Um clube que já teve, no ano do Crespo, por exemplo, mais de 40 lesões. Esse mesmo clube sofreu com lesões no ano passado. Esse mesmo clube tem 18 lesões em 3 meses e meio, gente. 18 lesões só nesse ano. Tem alguma coisa muito errada. A gente não sabe. É uma questão dos profissionais, metodologia, a gente não sabe. Agora, atribuir isso só a azar de campo, eu não consigo crer que seja só isso. Não pode. Acho muito difícil ser muito só difícil. isso. Muito aí difícil. Realmente é tudo conspirando contra. É o mundo conspirando contra o São Paulo, com todo respeito. Não parece ser esse o problema. Né? Parece ter algo mais profundo Tainá, aí. que tá especialista, deve ter alguma coisa... Os astros, devem ser os astros que estão fazendo. Mercúrio retrógrado que tá acontecendo com São Paulo. Deve ser, mas o tempo inteiro, né? Esse que é o problema. São Paulo tá precisando... Ele não anda pra frente, esse Mercúrio. O Mercúrio parará de estar retrógrado na próxima semana. Cara, é isso aí, torcedor São Paulo. Então agora a diretoria oficializa aí Zé Beldia aí como novo treinador do São Paulo, né? E já estreia, né? Diante do próximo jogo do Atlético Goianiense, né, pessoal? O São Paulo, né, tem jogos aí complicados pela frente aí, né? Mas eu acredito que agora com o técnico possa sim melhorar. Sabemos que não é só uma questão de treinador, precisa também de novos jogadores. E esperamos que esse técnico aí seja pulso firme, né? Vá comandar, né? Ser um líder aí, não
não ser um liderado, ao contrário aí, os jogadores, né, quer mandar no elenco aí, e isso aí precisa ser revisto, né, porque se não tiver um treinador que seja pulso firme ali, os jogadores vão fazer o que quer e acaba que não tem muita influência assim, né, o comando aí do novo treinador, né. E vocês, pessoal, gostaram aí da contratação, deixa aqui essa participação, né, um técnico argentino aí tava na LDU, né, do Beldia aí, e, né, apesar, é um técnico que não tem muita idade, né, se não me engano, 42 anos, né, 43 anos, né, e esperamos aí, né, que com a experiência dele, de grandes times aí, faça valer a pena essa contratação, né. Deixa aqui seu feedback, sua participação. Pessoal, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para que você receba os novos vídeos aí com informações atualizadas do SPFC.